Boa noite a todos que estão nos Boa acompanhando, noite. nos acompanhando. Boa noite, Antônio Carlos, nosso Boa noite, palestrante da José. noite. A todos que estão nos acompanhando pelo Face, hoje inaugurando o recurso do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa atividade nesta quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, com a nossa preparação de ambiente, com a mensagem do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes, a mensagem 267. Deleite-se. A esperança que brota, a alegria que chega, a paz que se consegue, a fé que se desponta, devem ser saboreadas deliciosamente. Com isso, assentam-se em você, marcam presença e sentem o estímulo para sempre voltarem. Privilegie o contentamento íntimo. Dê valor ao que é agradável e isso se repetirá outras vezes, ajudando você a superar as situações desconfortáveis e a alcançar alto nível de vida. Deixe a alegria imperar em você. Os bons pensamentos são bases de evolução, são grandes amigos. Então, meus irmãos, vamos alimentar em nós as esperanças com o comportamento de bons pensamentos, boas atitudes, com o pensamento positivo, alegre, otimista. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de fazer o bem, de fazer com que aqueles que ainda estão caminhando no pessimismo possam mudar de comportamento com o nosso exemplo e sejam também pessoas alegres, perseverantes, otimistas, confiantes, aproveitando a oportunidade para liberar em nós tudo o que é de bom para chegar até o outro, alcançar aqueles que estão ainda no patamar do negativismo. Como a mensagem aqui no final nos assevera, que os bons pensamentos são bases de evolução, são grandes amigos. Então, os bons pensamentos nos ajudam a superar dificuldades, nos chega mais próximo de Deus, dos bons espíritos. Então, vamos pensar com otimismo, vamos estar sempre perseverantes, alegres, confiantes, alimentar em nós a fé, a luz que está dentro de cada um de nós. E sim, superaremos todas as dificuldades e alcançaremos essa paz que tanto almejamos. Vamos agora dar início à nossa atividade com a nossa prece inicial. Pai de bondade, amigo, companheiro de todas as horas, te agradecemos por nos permitir estar aqui nesta noite para dar início a mais uma atividade, agradecendo pelo dia de hoje, por esta casa, o Projeto Amar, nossos amigos espirituais que aqui nos dão essa orientação, o alicerce, agradecendo a oportunidade, Senhor, de estar perseverante, otimista, caminhando no bem, pensando em coisas boas, vibrando por todos, alimentando em nós as boas energias. Que a tua luz, Senhor, o teu amor reine sempre em nossos corações. E com a tua oração, vamos iniciar a nossa atividade, pedindo a Deus proteção e luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tenha ofendido. Não nos deixe cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque é teu poder, o reino e a glória para todo sempre. Intua o nosso palestrante no trabalho da noite com vibrações de luz. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite mais uma vez a todos. Vamos dar início à nossa atividade, dando boas-vindas mais uma vez ao nosso companheiro Antônio Carlos. Lembrando que esse mês de agosto é um mês especial, que é o aniversário da nossa casa. Falaremos disso mais para frente. E o tema central do nosso mês é Grandes Vultos do Espiritismo no Brasil. Já iniciamos com a palestra do nosso companheiro Robson Santana na terça, que
foi a sensibilidade de Ivone Pereira, e hoje o nosso companheiro Antônio Carlos irá nos trazer o legado de Chico Xavier. Um grande exemplo para todos nós, o Chico. Vamos ficar atentos para ouvir o nosso companheiro Antônio Carlos. Que Jesus te abençoe e te intua muitas orações. Que assim seja. Meus caros companheiros e irmãos do amar, meu cordial boa noite. É com satisfação estar aí junto a vocês, né? Desde modo remoto. Então, recebam o meu teleabraço nesta noite, para nós conversarmos aqui hoje sobre este tema de fundamental importância, que é o legado de Chico no contexto da vida humana. Porque Chico não deixou um legado só para quem é espírita, mas deixou para a criatura humana. E falar desse legado de Chico é algo assim muito marcante. Joilson, é possível colocar o nosso material aí para que nós possamos realmente de perto acompanhar esse grande marco que é tudo aquilo que Chico pôde nos trazer, né? Quando nós estamos falando de legado, pessoal, nós estamos falando de uma ação de alguém transmitir alguma coisa. Estamos falando daquilo que alguém nos deixou, né, como valores importantíssimos e marcantes dentro das nossas vidas. E podemos, assim dizer, que realmente Chico nos transmitiu preciosidades fantásticas. Chico nos deixou valores imensuráveis para a jornada da vida. E é um dos motivos que nós precisamos, então, entender, né, essa grandeza. E vejamos o próximo slide, onde nós já abordamos essas considerações sobre a participação de Chico. Pois bem, falar sobre o legado deixado por Francisco Cândido Xavier é, sem sombra de dúvida, não vamos nem discutir, é uma honra imensa, é uma honra gigantesca, é uma honra e uma imensa satisfação, altamente gratificante, pessoal. Felizes somos nós em poder estar sempre em contato, exercitando tudo que Chico nos exemplificou. Então, se torna altamente gratificante. É poder dizer acertadamente, sem dúvida, dizer acertadamente que, sendo Francisco Cândido Xavier um médium espírita de grandiosa notoriedade, isso é indiscutível, e notoriedade não a nível localizado do nosso país, mas a nível do mundo. Foi, com toda essa expressão, um homem muito simples, humilde, que sempre nos brindou com a riqueza dos exemplos de virtudes praticadas em favor do próximo, com respeito, humildade acima de tudo. Sempre Chico foi aquele indivíduo humilde, renúncia, consolo, devotamento, abnegação, sempre tudo isso dentro de uma ordem e de uma disciplina, a tal ponto que o mesmo se destaca por uma conduta moral irretocável. E nós vamos ver estes fatos considerados nos leva a buscar a compreensão em torno do legado
deixado por Francisco Cândido Xavier da seguinte forma: nós precisamos ver o legado. Pode passar, Joilson, o próximo slide. Nós precisamos ver este legado com uma ótica muito mais ampliada. Não é? Então, nós precisamos ver o quê? Chico, em vários momentos do próprio transcurso da vida. Então, nós vamos observar aí, dentro deste legado, ele nos passa, ele está nos dando o legado, ele nos transmite esse legado em todos os momentos da sua existência, da sua vida aqui junto a todos nós. Nós vamos ver o legado deixado por Chico, ele como homem, Francisco Cândido Xavier. Nascido em 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. O que é que isto é uma marca? Nascido no seio de uma família humilde, muito humilde. Seu pai, um simples operário. Aos 5 anos, com a morte de sua mãe, Dona Maria João de Deus, foi morar com a madrinha. Diga-se de passagem, era muito comum naquela época, né? As famílias de poucos recursos, na hora que se via, porque a família de Chico era uma família de uma prole imensa, vários filhos, e com a morte da genitora, o pai se viu na condição de distribuir os seus filhos com os compadres, com os padrinhos. E Chico foi parar nas mãos de uma madrinha que, na oportunidade, era uma mulher portadora de uma obsessão seríssima. E nada ocorre por acaso. Aí está os comprometimentos de Chico diante da vida. Aos 5 anos, órfão de mãe, vivendo com a madrinha obsediada, que não aceitava já as manifestações que Chico já apresentava desde os 4 anos de idade. As manifestações em que ele, como criança, relatava, e aquilo intrigava a mulher, a sua madrinha, que muitas vezes exerceu parcelas de sacrifícios tenebrosos, castigos horríveis, não aceitáveis em um adulto, quanto mais numa criança. Chico chega ao ponto de dizer que ele apanhava 3 vezes ao dia, era surrado 3 vezes ao dia com varas de marmelo. E o que é que acontece? Aos 9 anos, ele retornou ao convívio do pai, após o casamento do mesmo, né? Ele retorna ao convívio do pai e dos demais irmãos, após o casamento do seu genitor, né? O senhor João Cândido Xavier, com Dona Cidália, que, a bem da verdade, acolheu todos os irmãos de Chico, quer dizer, esta senhora, Dona Cidália, assumiu o posto de uma segunda mãe para todos eles e os tratou com bastante carinho. E depois teve mais outros filhos, não é? Então, foi realmente, assim, uma abnegada para com essas almas. Porém, nisso tudo, família pobre. Chico conseguiu fazer o nível de escolaridade primária. Ele vai ter este nível de escolaridade e vai buscar, né? Buscar aí se manter. É onde nós vamos ver o legado de Chico, já ainda criança, como operário, pessoal. O operário Francisco Cândido Xavier. Chico inicia
as suas atividades. Pode passar o próximo slide, Jailson. Inicia as suas atividades laborais aos 8 anos de idade, uma criança. Trabalhou na indústria de tecelagem, foi caixa de loja, mais tarde, ajudante de cozinha, e por volta, né, de mais ou menos 1933, ele foi trabalhar na fazenda Modesto do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo, onde ele trabalhou até 1958, quando se aposentou. Todo este momento, né, de vida de Chico é marcado por grandes dificuldades. Dificuldades de que ele sempre encarou, sempre lutou e sempre buscou cada vez mais entender os mecanismos de Deus para com ele. Não é? Todavia, Chico vai viver um momento marcante, que é o conflito religioso. Porque nesse período todo, né, de criança, adolescência, Chico vai se deparar com a crença religiosa no seio familiar. E esse conflito religioso é marcante, pessoal. Aos 4 anos de idade, por que foi marcante? Porque aos 4 anos de idade, Chico já apresentava sinais de contato com o mundo espiritual. E esses sinais apresentados por Chico se manifestavam como? Pela clarividência, né? O que era clarividência? É criança de 4 anos. E que depois continuou isso acontecendo, que foi um dos grandes motivos das represálias da obsediada madrinha, onde ele viveu, né? Quando ele dizia que estava conversando com a mãe, né? Que a genitora dele apareceu várias vezes o encorajando, né? O amparando, o acolhendo, fortalecendo ele mesmo como criança. Aquilo. E as pessoas, imaginem uma criança dizendo que estava falando com quem? Com defunto. Era esta a tônica da época. Né? E, ao mesmo tempo, ele relatava as suas visões e também o que ele ouvia, a clareaudiência. E ninguém aceitava. Quando ele retornou ao convívio do pai, após o casamento do mesmo, ele foi muito mais ainda não maltratado, mas incompreendido, porque tratava-se do seu pai. E quando ele se queixava dessas vozes, das visões que eles atormentavam, o seu João não aceitava. E sendo seu João Cândido de crença católica, o repreendeu bastante. Veementemente mostrava que aquilo não era procedente, não existia. E buscou ajuda junto ao padre da cidade, o padre Sebastião Scarzelli. O padre Sebastião Scarzelli, dentro da sua visão da doutrina católica, né, ali viu uma criança portadora de seus desalinhos, de seus desajustes, e procurou ser o amigo, o orientador religioso de Chico. E isso vai durar até os 17 anos. Por que durou até os 17 anos? Exatamente, pessoal, porque Chico vai se deparar aos 17 anos com um acontecimento marcante, que foram os fenômenos espirituais que envolveu o mesmo.
Que fenômenos foram esses? Ele estava com 17 anos, quando uma de suas irmãs, não é, apresentou um quadro de obsessão seríssima. E a coisa foi tão marcante que o seu João, junto com Dona Cidália, a família de Chico, buscou ajuda, né? Já não mais o padre respondia. O padre não entendia, e os fatos acontecendo. Então, eles buscaram ajuda de um casal espírita, o senhor José Hermínio Perácio e Dona Carmen Pina Perácio, que, após algumas reuniões, conseguiram reequilibrar a moça, né, a jovem, a irmã de Chico, reequilibrá-la, e ela chega ao ponto de cura. E tudo isso vai proporcionar a instalação do culto do Evangelho no lar. Nesse exato momento, Chico observa de que tudo aquilo que lá dentro da igreja ele não conseguia resposta, ele começa a ter resposta, porque suas manifestações começaram também a acontecer. E acontecer dentro de um prisma de orientação, dentro de um prisma acolhedor, como foi feito pelo casal, né? O casal, o senhor José Hermínio e Dona Carmen, e isso lhe fortalece. E no ano de 1927, né, Chico estava exatamente com 17 anos, né, porque ele nasceu em 1910, ele respeitosamente, diante desses fatos marcantes e irrefutáveis, ele sentia que não tinha mais volta e que ali estava o que ele procurava, os esclarecimentos pertinentes à sua situação diante de um fato que vem gerado, né, pela obsessão da sua irmã. E ele, respeitosamente, despediu-se do bondoso padre, e o qual desejou a Chico amparo e proteção num novo caminho. Por quê? Porque o próprio padre conhecia de que ali ele não sabia arbitrar, ele não sabia conduzir dentro das suas situações dogmáticas, né? E esses fenômenos espíritas na vida de Chico vai levá-lo a se dedicar a uma aplicação mais apurada, e é onde nós vamos ver surgir o missionário Francisco Cândido Xavier. Observem que todos esses momentos, pessoal, nós encontramos por parte de Chico enfrentamento a dificuldades seríssimas, porém o exemplo da perseverança, o exemplo da humildade, o exemplo da solidariedade, o exemplo de não se desesperar, de não duvidar da misericórdia de Deus. E ele entra já em um outro patamar muito mais expressivo e muito mais responsável. É quando ele vai ter aí a delegação, né, dessas circunstâncias missionárias. Então, Chico como missionário, né, o missionário Francisco Cândido Xavier, que vai, a partir daqueles episódios envolvendo sua irmã, ele se dedica, e em 1928, ou seja, um ano depois de que ele se despede do generoso padre, do que ele adentra ao evangelho, à prática do evangelho no lar. Então, em 1928, através da sua mediunidade, começaram a se manifestar diversos espíritos, poetas, escritores já falecidos, sendo identificado a partir de 1931. É interessante, viu, pessoal? Observem vocês. Em 1928, Chico
já apresenta essas manifestações de comunicabilidade. Porém, as entidades que ali se comunicavam ainda não tinham sido devidamente identificadas. O que vai ocorrer só em 1931. E vamos observar mais outro fato. 1931, Chico estava o quê? Atingindo maioridade. Olha que responsabilidade do mundo espiritual. Olha a responsabilidade àquela época. Agora, tudo é tudo, mas existia, né, ali o quê? Um fato novo, onde não se conhecia, onde não se tinha um domínio completo. Era período do modernismo, né? O modernismo, 1920, de 1920 a 1930, é o período em que o mundo está sofrendo a transformação, né? O Brasil está vivendo o modernismo, tudo passa a ser do seguinte tom: é bom porque é moderno, é moderno porque é bom. Era essa a tônica daquela época. E Chico, na disciplina que ele traz no seu cerne, ele só a partir de 1931 é que ele vai identificar essas comunicações. Então, em 1931, Chico atinge a maioridade, 21 anos. Nesse mesmo período, desencarna aquela que era a sua segunda mãe, aquela que lhe acolheu, aquela que lhe abrigou, aquela que lhe deu ânimo, que lhe deu sustentação, que foi Dona Cidália, a segunda esposa de seu João Cândido. Ocorre, então, nesse período, Dona Cidália parte para o mundo espiritual, que era um sustentáculo para Chico, e nesse período ocorre o quê? O encontro com o seu mentor espiritual, Emmanuel, quando Chico estava à margem lá de uma barragem, né? de uma represa, como costuma chamar no interior, e Emmanuel lhe surge na clarividência. E ambos trocam conversação fantástica. E é quando Emmanuel lhe fala sobre a missão que o mesmo tinha de psicografar uma série de livros. E Chico ouve aquilo e, mais do que nunca, né, ele torna-se introspectivo a esta comunicação. Porém, mesmo Emmanuel sabendo de quem se tratava, quem era Chico, quem era Francisco Cândido Xavier, aquele homem simples, aquele homem humilde, aquele homem dedicado, atencioso, respeitoso. Mesmo assim, o que é que Emmanuel diz para ele? Para ter este trabalho desenvolvido, ou seja, desenvolver o trabalho que ele estava ali abordando, era necessário, seria exigido de Chico 3 coisas. E que 3 coisas é essa? Disciplina, disciplina, disciplina. É o momento auspicioso, é o momento marcante na vida de Francisco Cândido Xavier. Ele adentra, né, a esse patamar marcante do trabalho mediúnico mais ostensivo, mais orientado, mais lapidado. Né? E vai surgir as primeiras obras psicografadas por Chico. E essas primeiras obras, nós vamos observar que surge o quê? Panaço de além-túmulo. O que é panaço, minha gente? Vem do grego, né? Local onde se reúne, né, os poetas, né? Local de Apolo.
é onde a cultura se expressa. Então, Parnaso de Além-Túmulo, ele foi lançado em 1932 e foi uma obra ditada por diversos espíritos, né? Como Castro Alves, como Machado de Assis, como Olavo Bilac, melhor dizendo, né? Como Augusto dos Anjos. Então, é uma série de poetas que vão estar ali a apresentar o seu trabalho através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. São homens que, com o seu cabedal precioso da cultura, da inteligência, quando viveram sobre a Terra, tiveram os seus desalinhos, né? Tiveram os seus tropeços, tiveram as suas quedas, e eles vêm, através desta obra, realmente resgatar o que existia de mais importante para passar pelas suas capacidades intelectivas. E Francisco Cândido Xavier vai ser este canal. E esta obra chama a atenção do mundo, pessoal. É uma obra marcante. É uma obra que passou pela análise de várias academias. E ninguém tem qualquer margem de dúvida da procedência. Em 1938, é a vez do mundo conhecer a obra marcante, né? E é uma obra que trouxe situações para Chico vexatórias, né? Que foi Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esta obra, lançada em 1938, ditado pelo espírito Humberto de Campos, é uma obra interessantíssima. É uma obra que diz muito da nossa realidade no momento atual e que precisa ser buscada e observada com uma ótica muito aprofundada, sem tendências ideológicas, sem tendências politiqueiras, mas, acima de tudo, com o sentimento de fraternidade, de solidariedade e de caridade para com as criaturas. E este cabedal precioso, né, que foi Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lançado em 1938, trouxe para Chico transtorno, porque o espírito que ditou a obra foi Humberto de Campos. Isso resultou até, né, em disputas em tribunais, porque a família, né, do desencarnado, naquele instante, naquela época, buscou processar Chico como utilizando indevidamente o material que tivesse sido de Humberto de Campos encarnado. E não foi. Foi o espírito Humberto de Campos. A obra, a capacidade do ser inteligente, Humberto de Campos, porém, não quando ele aqui estava encarnado, que é uma obra de muito mais profundidade, de muito mais direcionamento. Mesmo assim, a família impetrou a ação judicial, isso foi parar nos tribunais, Chico foi isentado de qualquer aspecto de plágio ou de usurpação de obra alheia, não existiu e nem existe isso, não é? E a coisa tomou outro rumo, a tal ponto de que Emmanuel orienta a Chico de que aquilo que viesse pelo espírito Humberto de Campos, o que é que acontece? Não se botou mais Humberto de Campos.
é quando nós passamos a conhecer quem? Irmão X. Irmão X é o espírito Humberto de Campos, e que adotou esse pseudônimo, né, desta incógnita X, para poder livrar o médium de qualquer conturbação por parte do interesse comercial de familiares, né, dos seus ex-familiares. Né? E então Chico dá seguimento à sua atividade, cada vez mais com obras promissoras, e nós vamos ver, né, outras obras marcantes, que foram as primeiras lançadas, trazidas pela psicografia de Chico, que foi Paulo Estevão, em 1941, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esta obra, nós vamos ter ali os relatos, né, da imponência, da arbitrariedade, do sentimento judaico mais forte que já se teve notícia, como foi o sentimento de Saulo para defender a lei que ele tinha a convicção de que era a procedente e que vai se modificar após a sua bela passagem pela estrada de Damasco. Não é? É onde ele vai entender que tudo aquilo que ele proporcionou a Estevão, ele tinha sido um tirano, tinha sido um verdadeiro malfeitor do bem. E esta obra nos traz reflexões profundas, um grande legado de aprendizado. Nós vamos ter essa também indiscutível, como as primeiras obras de Chico, a coleção de 13 livros, ditado pelo espírito André Luiz, que foi intitulado, né, A Vida no Mundo Maior, sendo o primeiro livro Nosso Lar, isso lançado em 1944. E o 13º livro desta coleção, com o título E a Vida Continua. Esta coleção, pessoal, começa a ser trabalhada, começou a ser ditada em 1940. Aliás, 1944 é quando é lançado o primeiro livro, Nosso Lar. Então, bem antes, mas em 1944 é lançado, e ela só vai se concluir praticamente o quê? 22 anos depois. Uma obra, uma sequência de 13 livros, e 13 livros monumentais. 13 livros monumentais. Os Mensageiros, Nosso Lar, nós vamos ver obras fantásticas dentro dessa coleção. Não é? E Chico sempre o mesmo, sempre voltado para a questão humana, sempre voltado para o princípio de atender o próximo. É Chico que nós vamos ver, pessoal, lançando essas primeiras obras, permeando com outras que vêm em seguida, como nós tivemos, né? Chico, no seu trabalho mediúnico, ele proporcionou uma diversificação de obras, cada uma marcante no seu contexto de objetivo. Cada uma trazia
uma particularidade pertinente à necessidade da criatura humana. É realmente algo que se distingue e inigualável aos nossos olhos. E nós, então, vamos ver Chico, diante dessas demais obras, essas diversas obras psicografadas, Chico consegue psicografar, pessoal, 450 livros em toda a sua vida. 450 livros. E o que é importante ser frisado? É onde nós precisamos entender, buscar, cultivar, exercitar esse legado de Chico, porque ele muito tem respaldo para nos suscitar o seu exemplo magnífico. 450 livros psicografados, editados, e nós vamos assistir o que nunca admitiu que fosse de ser, ele é o autor. Nunca admitiu isso. Ele nunca admitiu ser o autor de alguma dessas obras. Nunca. Dizia que apenas reproduzia o que os espíritos lhe ditavam. Minha gente, nós estamos observando por aí afora o sujeito, irmãos que estão iniciando, né, na tarefa da mediunidade, tarefa abnegada, tarefa que requer desprendimento, comprometimento, doação, despojamento, e estão o quê? Fazendo o papel inverso. Cultivando os valores da vaidade, achando que é assim com os espíritos, que o espírito está ao seu inteiro dispor, verdadeiros vendilhões de templo, quando ficam a propalarem aos quatro cantos que o espírito mandou fazer isso, mandou fazer aquilo, para poder tirarem proveito. Deveriam estar estudando, deveriam estar buscando o exemplo de Chico para que não se comprometessem tanto diante das leis da vida, não se comprometessem tanto diante de Deus. E Chico nos dá este exemplo. É um grande legado, pessoal. Ele nunca admitiu, nunca, ser o autor de alguma dessas obras. Dizia que apenas reproduzia o que os espíritos lhe ditavam. Imagine vocês. Esta atitude de Chico é a razão pela qual ele não aceitava o dinheiro arrecadado com a venda de seus livros, tendo sempre cedido os direitos autorais para instituições de caridade. Pessoal, vejam o legado, vejam, analisem, experimentem e exercitem o legado de Chico com aquilo que não vos pertence, com aquilo que não é nosso, como é o caso da mediunidade, como é o caso de se doar, como é o caso da caridade, como é o caso de fazer o bem. É um dever nosso. E Chico vendeu, pessoal, mais de 50, quando eu digo Chico vendeu, não é Chico vendeu, foram vendidos mais de 50 milhões de exemplares dessas obras psicografadas de Chico, com traduções para vários idiomas, vários. Nós estamos falando de 50 milhões de exemplares. Já paramos para refletir o que significaria isso na mão de um inescrupuloso, de um desequilibrado, de um doente? Uma fortuna.
Se fosse cada exemplar, 50 milhões, cada exemplar vendido a R$1, seria o quê? A bagatela de 50 milhões de reais. Então, imaginemos a vultuosa quantia, quer dizer, vultuosa que eu falo porque os livros editados por Chico, ele sempre primou, chamava sempre a atenção que o livro deveria ser acessível para todos. Ele tinha esse cuidado, olha, tem que ser acessível para todos, e que deve ser o livro reverter, trazer benefício para os necessitados. Por isso que ele doava todos os direitos autorais. Mas imaginem vocês, mesmo vendendo em preços módicos, esses 50 milhões de exemplares, o que gerou de amparo para tantos necessitados. Isso é que é importante ser frisado. O que gerou para amparar, para acolher, para curar, para lenir dor, dar abrigo àquele que não tinha um teto, acolher com cobertor do afago, do carinho, da solidariedade, aquele que experimentava não ter algo para se cobrir. Tudo isso gerado por esse trabalho abnegado que Chico se predispôs a realizar e dizia que o trabalho era do Cristo. Olha que legado monumental, este legado de Francisco Cândido Xavier. Psicografou mais de 10.000 cartas, pessoal. Mais de 10.000 cartas de mortos para suas famílias, né? De quem desencarnou, mais de 10.000 dos desencarnados por aí afora. Nunca tendo cobrado por isso. Por quê? O que é não ter cobrado? Porque essas cartas eram os Correios Fraternos, né? Realizados por ele, onde eram cartas consoladoras, cartas que vieram amaciar a mágoa que reinava no coração de uma mãe desesperada pela perda do filho, pela ausência do esposo, pela angústia da vida. E essas cartas chegavam, né, com um bálsamo refazedor indiscutível. E nós vamos observar que todo este acervo mediúnico de uma grandeza considerável dentro de um aspecto doutrinário, científico, filosófico e religioso foi o grande legado que nós podemos ter, que nós podemos receber de Chico e que devemos preservá-lo, preservando através do exercício desse legado, através dessa transmissão rica de virtudes que ele nos deixou, para que nós possamos implantar cada vez mais a caminhada para Deus. As luzes do Evangelho de Jesus reinar em nossas consciências. E é diante dessa realidade, né, que nós podemos ver o legado de Chico em todos os momentos da vida do mesmo e em todas as suas marcas, em todas as suas atitudes. E é inegável e não poderia deixar de ser, né? O seu legado é tão forte que até no momento da sua partida para a vida espiritual nos dá a prova inequívoca de que tudo aquilo que ele nos trouxe, de tudo aquilo que ele nos legou, era procedente. O desencarne de Francisco Cândido Xavier
vai ocorrer, como ele mesmo dizia, que gostaria de desencarnar em um momento auspicioso de alegria, para que o país não sentisse tristeza. E acontece. No dia 30 de junho do ano de 2002, após o Brasil conquistar, né, no Japão, o pentacampeonato, aos 92 anos de idade, desencarnou Chico, desencarnou Francisco Cândido Xavier. Pessoal, esta alma tão abnegada para Deus, tão lúcida para com os compromissos do Cristo, que na hora que expira, o seu corpo é despojado pelo princípio vital. Quem estava nas cercanias do hospital, né, pôde ver sair da janela, né, sair pela janela do apartamento em que estava ocorrendo o desencarne de Chico, uma luz que marcou o mundo. É tanto que tem as fotos, quem estiver aí pode ver, né? As fotos marcantes, né? De uma luz misteriosa saindo do apartamento, do quarto em que Chico estava internado e no momento do seu desencarne. Então, temos dúvida a respeito do legado dessa criatura para todos nós? Vamos refletir. Vamos refletir e vamos buscar a aplicabilidade de todo este legado que ele nos propiciou. E poderemos, principalmente nesses momentos atuais de tanta dor, como o mundo está enfrentando com a pandemia. O legado de Chico pode nos trazer o refazimento. O legado de Chico pode nos trazer o antídoto que nós estamos tanto querendo. Por quê? Combateremos a angústia, combateremos o desespero, o medo e daremos curso à caminhada da vida conforme os desígnios de Deus. Assim, é a mensagem que eu tenho para todos através do legado que Chico nos proporcionou, pessoal. A todos vocês, rogo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre amado Jesus, que derrame as bênçãos de paz, de misericórdia e de amparo nesse momento de tanta dificuldade, e que encontremos o bálsamo que almejamos para nos fortalecer na condução da vida, como filhos de Deus que somos. Que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo nos envolva, nos ampare, nos guie, nos guarde agora e sempre. Muita paz. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço fraternal e amigo para todos. E muito breve espero estar aí nessa convivência, hein? Para nos aproximarmos e nos abraçarmos fraternalmente. Ó, que ainda precisamos disso. Tá bom? Ficam com Deus. Nós é que te agradecemos, Antônio Carlos, por você estar sempre disposto a colaborar conosco, para levar nossas atividades a todos que estão nos assistindo e trazer essas lembranças, né, do nosso amigo Chico, nosso irmão, que deixou aí o seu legado, os seus exemplos, a sua base, que possamos tê-lo como exemplo, né, na nossa caminhada. Com certeza. E Jesus te abençoe e logo, logo nós estaremos juntos para dar aquele abraço forte. Amém. Tá bom, tá bom, tá bom. Fica com Deus, hein? Você Joilson, também. Um abraço, viu, Joilson? Ele está mandando outro para você. Tá bom. Bem, gente, vamos agradecer a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Lembrando que hoje estamos inaugurando, né, mais um recurso, que é o YouTube. Agora estamos ao vivo no YouTube e no Face. Mais um recurso aí para acompanhar nossas atividades. Agradecendo a todos que nos acompanham. Pois o trabalho precisa continuar e a doutrina precisa ser levada a todos aqueles que buscam, né, orientações. Vamos relembrar agora os nossos avisos. O nosso tema central do mês de agosto,
que é Grandes Vultos do Espiritismo no Brasil. E na próxima terça, dia 11, nosso companheiro Jaime Barbosa estará aqui nos trazendo o tema A Dama da Caridade, que é Benedita Fernandes. Tudo na plataforma online, a partir das 15h50 na terça-feira. Na mesma terça à noite, estamos na terça e sexta com o estudo do livro A Mensagem do Amor Imortal, de Divaldo e Amélia Rodrigues, às 19h50, às terça-feiras e sexta. Na quinta, dia 13, teremos aqui o nosso companheiro João Alberto, falando do nosso grande Divaldo Franco, o Mensageiro da Paz. Às 19h50, já estamos no ar. E aos sábados, estamos com a nossa atividade de evangelização, às 14h20, e a juventude, às 15h50, tudo em videoconferência. Como eu já iniciei, no início falando sobre a nossa casa, que esse mês é especial, que é o aniversário, onde teremos a nossa 14ª Semana Espírita, com o tema Os Tempos São Chegados, que vai acontecer de 22 a 30 de agosto, de sábado a domingo. E o primeiro dia 22, que é um sábado, será o Encontro de Jovens. Nosso cartaz está aí para todos apreciar e já agendar esse compromisso conosco. Tudo online, mas estamos juntos no coração, todos unidos pelo mesmo ideal. Então, estejamos firmes e fortes, perseverantes, e se inscrevam no nosso canal, convide seus amigos para estar aí conosco assistindo nossas atividades e levando esse compromisso adiante. Agradecemos mais uma vez a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos agora à nossa oração final, agradecendo esta oportunidade de estarmos aqui, firmes e fortes, unidos, pensando no bem, alimentando o amor em nossos corações, em nossos pensamentos e na nossa consciência. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos de luz, aos amigos espirituais que nos dão aqui essas orientações, essa base, esse direcionamento, para que essa casa esteja aqui firme e forte, para receber, nesse momento tanto fechado, mas em pensamentos, em vibrações, todos aqueles que buscam este amparo, a luz, o conforto espiritual. Que os nossos corações, Senhor, possam estar sempre unidos em Teu nome, buscando as Tuas vibrações, vivenciando os Teus ensinamentos, dando um exemplo de paz, de bom comportamento, de um espírito do bem. Agradecendo pela nossa família, para que possamos estar sempre juntos, cooperando, compreendendo cada um deles, pois é ali, naquele espaço, que vamos evoluir, ensinando e aprendendo. Aproveitando este momento, estamos mais unidos, isolados, para colocar em prática os bons exemplos, as boas atitudes, orar um pelo outro, orar pelo nosso planeta, pelos nossos irmãos que partiram, por aqueles que estão acamados, passando por qualquer problema, qualquer dificuldade, que possam buscar a Jesus para dar a si a solução necessária. Que possamos, Jesus, a cada dia nos melhorar, nos abraçar no pensamento, fazendo uma corrente de luz, de amor, de fraternidade. Que os teus exemplos possam sempre nos orientar
nos dá esta paz, este consolo. Que as tuas mãos, Senhor, possam estar sempre abertas a nos alcançar, que possamos estar sempre receptivos a essa luz, a essa energia, que possamos estar sempre fortes, firmes, confiantes no teu amor, que a cada dia possamos nos melhorar. Agradecer sempre ao outro que está no nosso caminho, nos dando a oportunidade de crescimento. Que sejamos luz também para todos aqueles que estão conosco nessa caminhada. Uma evolução ao crescimento espiritual. Unidos no mesmo pensamento. Vamos agradecer pelo trabalho desta noite, com a tua oração, Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tenha ofendido. Não nos deixe cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Porque é teu poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Muita paz para o nosso família. Obrigado, Jesus.